Em relação ao Memphis Depay, dá para perceber ainda que ele está se poupando, né, em vários lances ontem, né, em alguns lances, claro, né, deu para perceber. É um jogador que está longe ainda de estar 100% fisicamente. Eu vi até alguns torcedores reclamando, displicência. Eu não acho que é displicência, eu acho que é um cara que está sendo inteligente, porque se ele der uma forçada, ele vai acabar lesionando, até porque ele tem um histórico já de lesões. E é um jogador que hoje não dá para falar em porcentagem, né? Eu converso com as fontes lá no Corinthians, não existe, né, esse tipo de porcentagem. Mas se a gente insiste, né, 60%, 70% fisicamente, vai. E, então, assim, é um cara que tá distante ainda da sua melhor condição física. E tá jogando com sabedoria, né? Os minutos que joga. Ontem teve um lance, teve um passe na direita, eu não lembro se foi do Coronado, no finalzinho do segundo tempo, logo na lateral ali, chegando para a entrada da área. Quando o zagueiro ameaçou chegar, o Memphis desistiu, nem foi para a dividida. Então dá para perceber claramente que ele está se poupando, né? Não está forçando muito para não sofrer nenhuma lesão agora no início, né? Que seria bem trágico. Então o jogador tá indo na boa, né? Mesmo na boa ainda conseguiu dar uma assistência, dá para ver que é bem inteligente, né? No jogo contra o Atlético Goianiense ele abriu espaços lá pro gol do Garro naquela jogada do Coronado. Enfim, ainda o corintiano não viu ainda, né, o melhor de Memphis Depay, né? Quem sabe no clássico contra o São Paulo ele vai estar um pouquinho melhor fisicamente, mas certeza que não vai estar 100% ainda, Domi. Mas dá para ver mesmo, né, Danilo, isso que o Samir falou, que ele tem uma inteligência de jogo muito boa. Fiquei abismado que o Samir disse que já tem gente cornetando o Memphis. Pô, segundo jogo, ele tá pegando ritmo ainda. 2 meses que ele não jogava. Ele jogou o último jogo antes de jogar agora pelo Corinthians, era na Eurocopa pela Holanda, né? A gente sabe que é um jogador que tem uma habilidade técnica, uma questão técnica muito boa, realmente acima da média do que a gente tem no Brasil. E a nossa questão, tirando a parte financeira, como você já bem disse na abertura, Dom, nossa questão na parte técnica é como vai ser o ritmo dele, porque nas últimas 2 temporadas ele teve aí 100 dias em cada uma, pelo menos, afastado por lesão, então a gente tem que saber como vai ser essa retomada dele no futebol do Brasil. Agora, no aspecto técnico, ele com a bola no pé, realmente dá para saber que ele é diferente. É mais ou menos que nem o Coutinho. O Coutinho fez um lance maravilhoso contra o Palmeiras no jogo do Vasco agora no final de semana. A gente sabe que tecnicamente o Coutinho é acima da média do futebol brasileiro. Resta saber o nível, a intensidade que eles vão conseguir aplicar nesse futebol, porque não adianta ser o cara craque de bola que não consiga entrar no ritmo ou que não consiga ter a intensidade que é praticada por aqui. Então essa é a dúvida. Agora, que o Depay é craque, a gente não tem dúvida. E não só ele, né? Os outros reforços do Corinthians também, a gente vai ter que ver como eles vão se comportar com esse calendário. A gente tem até o que o José Martínez falou sobre isso, sobre o calendário brasileiro depois do jogo, olha só. Aquí se juegan muchos partidos, pero es mi trabajo, tengo que trabajar para estar preparado para todos esos partidos. Yo creo que en menos de un mes he jugado más de 12 partidos, no recuerdo muy bien, pero bueno, enfocado, trabajando cada día más para estar bien preparado para los partidos que vienen. Tem mais pressão aqui para jogar? É mais difícil jogar aqui que na MLS? Sí, claro que sí. No solo por jugar, sino por la torcida, que realmente siempre te está apoyando y te motiva a seguir dando lo mejor. Bom, se a gente não tivesse mais pressão para jogar no Brasil do que na MLS, você fechava aí o Campeonato Brasileiro e escondia a chave, PVC. Mas é muito engraçado a gente falar, aqui se joga muitos partidos. Ele aceitou vir jogar aqui, né? São 2 coisas diferentes. Uma coisa é você dizer que você tem que melhorar o calendário. Outra coisa é você faz uma proposta de trabalho, o cara vai perguntar, vem cá, mas quantos jogos nós vamos fazer por mês? 10? Não, beleza, quanto que eu vou ganhar? Não, beleza, eu vou. Tô dentro. Então, assim, você pode jogar 8 a 10. Em agosto, teve time que jogou 10 partidas. Se você pensar entre julho e agosto, 24 de julho a 24 de agosto, teve time que jogou 11 partidas.
Mas a lógica é você jogar 8 partidas por mês, o que é muito, porque na Europa, de um modo geral, se joga 6 vezes por mês. Não é que você jogue só domingo a domingo. Você vai jogar domingo a domingo se você jogar no Como, que hoje está fazendo super reforçado, time com Reina, com jogadores importantes e que ganhou da Atalanta na segunda-feira. O Como vai jogar 4 partidas por mês. O Milan não vai. O Milan vai jogar 6. O Manchester City vai jogar 9 em dezembro. Vai jogar 7, 6 na maior parte dos meses. Mas ele topou vir para cá porque o salário era bom, né? Perto do que ele estava ganhando lá. Enfim, o Corinthians tem um astral que mudou. Eu até acho que a palavra craque para o Memphis, eu não usaria a palavra craque. Eu acho ele muito bom jogador. Jogador de Copa do Mundo, jogador de Champions League. Agora, o que mudou, quem está sendo craque é a arquibancada de Itaquera. E para o Yuri Alberto, você usaria a palavra craque? Eu sou voto vencido, porque eu gosto do trabalho, eu gosto do futebol dele. Eu acho que ele tem um potencial gigantesco. Ele ainda é muito jovem. Ele no Internacional, vamos lembrar, o Internacional meteu 3-1 no São Paulo no Morumbi no domingo, e o São Paulo e o Internacional no Morumbi em 2020, 21 já, mas no campeonato de 2020, meteu 5-1 no São Paulo no Morumbi. Foi a maior goleada que o São Paulo já tomou no Morumbi, e quem brilhou naquele jogo foi o Yuri Alberto. Fez 3 gols pelo Internacional contra o São Paulo. E naquele momento era um jogador muito valorizado. Mas a torcida do Inter dizia que era um jogador que fazia 3 gols no jogo e passava 3 jogos sem fazer gol. Mas, Samir, faz uns 4 jogos que eu não vejo um crítico do Yuri Alberto. Sumiram, viu? Até porque ele fez 1 gol e 3 assistências, brilhou demais, é o craque da Sul-Americana. Se você não fosse gentil, minha amiga, eu acharia que essa frase, né, era uma indireta agora para mim. Imagina. Não, o Yuri Alberto vem jogando bem. É um jogador que ele entrega, né, tudo, isso aí ninguém pode negar, né? É um atleta que se esforça bastante. Eu acho que o esquema, né, ajuda muito. O meio-campo do Corinthians, o PVC vai falar aí do Losango, são 3 jogos no Losango. Para mim, o Ramon achou o esquema, tem que manter esse esquema. Se ele não mudar, as coisas vão continuar melhorando para o Corinthians, porque ele tem peças para o Losango, aliás, tem até sobrando, né? E o meio-campo do Corinthians ajustou o ataque, fez, né, diminuir a deficiência do ataque e da defesa também, porque a linha de 4 ainda continua tendo Mateuzinho, Hugo e Félix Torres. O Félix Torres ontem estava entregando o jogo de novo, mas o meio-campo do Corinthians faz toda a diferença, e esse rapaz que falou aí, o José Martínez, é a principal contratação do Corinthians no meio do ano, sem dúvidas. Ele ajeitou o meio-campo do Corinthians, como joga bola, né? Ontem foi o dono do jogo, né? Foi o Depay, né? Com o THE, né? O nosso. Esse é o pai do jogo, que é o Depay, com THE, tá? É o pai do jogo, o nosso querido José Martínez, porque roubou bolas. Aliás, ele faz isso todo jogo, né? Chega junto. O Corinthians tinha essa deficiência. O Ranieri é um jogador que tem muita deficiência em posicionamento e marcação. O Bidon também não é forte na marcação. Ontem, de novo, fez uma boa partida do Bidon, mas marcando ele deixa a desejar, né? Jogando do lado ali do Losango, ou qualquer posição. Mas atacando, armando, ele é bom jogador. Deu um belo passe lá pro Yuri Alberto no gol, em um dos gols. Mas o José Martínez é o dono do meio campo. E isso melhorou muito, porque o ataque era o mesmo, era Yuri Alberto, Romero, a defesa, Félix Torres e Hugo, e os problemas eram enormes. O que mudou? Mudou o meio campo, que hoje você tem o José Martínez ali na frente da zaga, você tem o Coronado na ponta do Losango, depois o Garro, o Coronado jogando de lado ali no Losango também vai bem, que já foi bem contra o Atlético Goianiense ontem, né, continuou bem no jogo. Então, o que mudou para mim, Yuri Alberto e o próprio Romero, que eu sou crítico dos dois, aliás, né? Não só do Yuri Alberto, né? Eu não sei o que é pior hoje, né? Ser crítico do Yuri Alberto ou do Romero, eu sou dos dois. E estão decidindo, né? O ataque titular do Corinthians, o Thales deve ficar 1 mês fora. Estava conversando com uma fonte ontem que me falou isso. Um mêsinho fora o Thales Magno vai ficar. Então, esse ataque aí vai se consolidar até o Memphis, né? Acabar emplacando. E o PVC depois vai trazer a prancheta,
o time do Corinthians, com o Memphis em campo, não pode jogar com 3 atacantes. Eu acredito que, né, um dos grandes, o ponto alto dessa virada de chave do Corinthians é essa mudança de esquema também, claro, né? A janela decidiu tudo. A janela ia decidir se o Corinthians ia ser rebaixado ou não. A janela definiu tudo. Mas jogar com 4 jogadores no meio campo, o Corinthians ontem ganhou o meio campo do Fortaleza. Aliás, já tinha acontecido isso, porque já foi losango lá na Arena Castelão, já tinha acontecido isso. Agora, se o Depay precisa ser titular, né? Por tudo que a gente já sabe, né? Não dá para você chegar agora e colocar o Yuri aberto e o Romero de um lado, e colocar o Depay de centroavante. Aí você vai ter 3 homens no meio campo. Não vai dar certo. O treinador tem que entender que esse time aí, esse elenco é para jogar realmente com 4 homens no meio campo. Eu gostei muito do Carrídio, viu? Eu achei que o Carrídio, bom Muito reforço bom também. Vamos rodar a vinheta da prancheta, então, para o PVC mostrar esse desenho e todas as mudanças que o Corinthians sofreu nessa janela de contratação, e passar a bola para o PVC logo antes que o Samir solte o quarto trocadilho em menos de 15 minutos de programa. Roda a vinheta. Com esse desenho aqui, ó, o losango, a gente parece voltar aos anos 90. Não só porque o Vanderlei Luxemburgo era o mestre em fazer isso, né? O Corinthians de Gilmar Fubá, Vampeta, Rincon e Marcelinho, Rincon, Vampeta, Ricardinho e Marcelinho, Palmeiras de César Sampaio, Mazinho, Zinho e Rivaldo. O Vanderlei fazia muito esse sistema de losango, e o Ramon Dias também. Porque em 96, quando o River Plate foi campeão da Libertadores pela segunda vez, o time jogava com Almeida, Astrada, Cedrez e Galhardo. E era um losango de meio campo, com Ortega e Francesco ali na frente, com Crespo e Francesco ali na frente. Ou Ortega e Crespo eventualmente. E ele foi recuperar esse sistema. Por que o losango saiu de moda? Porque você começa a ter isso aqui nos corredores. Então, no balanço da defesa, às vezes explode em 2 contra 1 no lateral. Por isso que ele foi desaparecendo. Mas como você tem gente correndo mais, o Guardiola está jogando WM no ataque, pode jogar com losango de meio campo, ele voltou a fazer. Mateuzinho, André Ramalho, que é outro candidato ao maior reforço da janela, Félix Torres, Hugo, Carrilho, ponta esquerda, depois ele fez meia nesse losango de meio campo, Bidon, Coronado, livre, e aí o Romero e o Yuri Alberto. Eu acho, assim, eu sou um taticista, digamos assim, eu tenho uma coluna sobre tática, a prancheta do PVC nasceu em 2001, 23 anos de prancheta do PVC, mas com toda regularidade, com tudo que eu concordo, do André Ramalho ter sido muito importante, pela dualidade, joga como zagueiro, joga como volante, joga como líbero, do José Martins, aumentou muito a capacidade de recuperação. A grande contratação do Corinthians nesse período foi o Memphis. E não pelo que ele está jogando. O problema é que, talvez, se não tivesse Itaquera em transe, não teria o José Martins jogando num time que ficou coeso. E a gente demorasse mais tempo para perceber que o José Martins tem a capacidade de marcação que permite ter Carrilho e Bidon nas 2 pontas do losango. Então, eu acho que, apesar da minha tentação e de falar de parte tática, eu acho que o Memphis teve uma importância que não é tática e ainda não é técnica, mas foi a contratação dele que mudou completamente a maneira do Corinthians enxergar a si mesmo, do presidente à arquibancada.